Abre a palavra de Deus no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 21. E tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Primeira? Seja bem-vinda. Qual o seu nome? Solange. Seja bem-vinda, Solange. Em nome de Jesus, diáconos, dá aquela lembrancinha para a Solange não esquecer mais da gente. Tá bom? Depois vocês vão até ali. Deus abençoe, Solange. Sinta-se em casa. Amém? Mais alguém? Pela primeira vez? Acho que não, né? Amém. Você que está em casa aí pela primeira vez nos acompanhando, que é um dos 400 inscritos que entraram essa semana no grupo, se bem que a gente está no Facebook, né? Mas falta ainda quase 300, 200 e pouco, irmãos, para a gente chegar nos 1000. Vamos continuar, não desiste de indicar. Eu acho que eu fiz uns 20 ou 30 essa semana, né? Se cada um fizer mais uns 10, a gente chega lá, nos 1000. Para a gente poder transmitir ao vivo pelo YouTube com qualidade. Estamos tendo aí algum apoio também para ver se a gente consegue de outro jeito. Mas é bom, né? Ter os inscritos, que aí também monetiza o canal com 1000, né? E a gente consegue um alcance maior ainda, tá bom? Abriu aí 2 Samuel, capítulo 21. E o versículo é o 15 a seguir. Que diz assim... Vamos lá. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito e Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg. E além disso ele estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Husate matou Safi, um dos descendentes de Rafa. Quanto nome, né? Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaare-Oregim, não estou falando de língua estranha, de Belém, matou Golias, de Gate, que possuía uma lança, cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura, e que tinha 6 dedos em cada mão, e 6 em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel. Mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa, em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Podem sentar. Batalhas, muitas batalhas. Engraçado que essas batalhas aqui, elas... aliás, os filisteus, né, foi o país, né, a nação que mais deu trabalho para Israel. Eles foram dos últimos a serem ali conquistados, e eles tinham muitos gigantes neles, provavelmente descendentes dos Enaquins, que desde lá do começo eles existem. No tempo de Abraão existiam Enaquins, que eram homens de 3 metros de altura, homens fortes, né, guerreiros. E ali nos filisteus haviam vários deles, e esse Rafa que fala que é o pai desses 4 gigantes aqui, provavelmente está falando de Rafa de Refaim, né, que também é o nome que é dado a esses gigantes. E esses gigantes vinham contra Israel, mas nessas batalhas em especial, a gente percebe um detalhe, que esse primeiro gigante, ele fala que tinha prometido matar Davi. Então parece ser uma guerra até pessoal, uma batalha não nação contra nação, mas contra um homem, contra uma pessoa. E é muito importante nós percebermos que uma guerra pessoal, ela é muito mais difícil de ser travada do que uma guerra coletiva. No coletivo você está ali numa batalha, não é contra você, não é pessoal. Elas carregam muita emoção, as guerras pessoais. Você se envolve mais com aquela situação, com aquele problema. Você se sente oprimido, perseguido. É pontual, é contra você aquilo ali. E ali a gente vê que Davi, ele estava num momento, inclusive, muito difícil da vida dele.
Nós vemos aqui nos capítulos anteriores que depois que ele cometeu aquela tragédia daquele adultério, né, e a premeditação da morte do amigo dele, do Urias, o qual ele traiu, a vida de Davi se transtornou de tal maneira, virou de ponta cabeça. Ele foi, a casa dele ficou toda desfacelada, né? Um filho abusou da irmã. Aí o outro filho de Davi foi lá e matou esse próprio irmão. Depois esse filho, Absalão, se rebela contra Davi, consegue arrebanhar Israel contra Davi. Davi precisa fugir. Depois o próprio filho, Absalão, é morto, né, nessa batalha. Imagina o coração de Davi ali sendo triturado, destruído por tudo isso, né? E de repente os próprios ali comandantes, ali funcionários, como um tal de Sabe, se reúne ali com o povo de Israel do norte e se rebela contra Davi, mas Judá fica com Davi, ou seja, o país fica dividido e Davi tem que ir atrás desse homem também para trazer novamente a unidade ao país. Ou seja, a vida de Davi estava em frangalhos, ele estava muito debilitado psicologicamente, ele já era velho nesse momento, então fisicamente também não estava com todo o seu vigor. E de repente se levanta aqui um homem que diz: eu vou exatamente contra você, Davi. Não é contra o seu país ou contra a sua ideia, mas eu vou contra você. E é bem provável que seja isso mesmo, porque os filisteus tinham muita raiva de Davi, porque num determinado tempo, quando Davi fugia de Saul, antes dele se tornar rei, o rei anterior chamava-se Saul, e o rei Saul perseguiu Davi. E Davi fugia de uma cidade para outra de Israel, até que ele tem o pensamento: se eu continuar aqui em Israel, uma hora dessa Saul vai conseguir me pegar. E Davi foge lá para a terra dos filisteus e se coloca ali como alguém que apoiava agora os filisteus nessa época. Ele fazia de conta que lutava as guerras dos filisteus, mas não lutava. Então ele estava lá se escondendo e ficou ali. E depois ele se revelou, né, mais para frente como se fosse um espião. E ele voltou para o seu país. Então eles tinham muita raiva de Davi. E aqui esse gigante chamado Isbi-Benob prometeu matar Davi. E não era um soldado qualquer, era um gigante. E Davi tinha experiência com gigante. Todo mundo conhece a clássica história de Davi contra Golias. Inclusive tem um Golias aqui, um dos 4 gigantes aqui, que é o irmão daquele Golias lá, né, o Lami. Mas aqui eles colocam como Golias, que é bem provável que ele pegou o posto do irmão dele naquela época, que era um guerreiro ali destacado. E Davi tinha experiência com gigantes, Davi tinha experiência com guerra, mas ele estava num momento de cansaço, ele estava num momento de fadiga, num momento em que, com certeza, o coração de Davi estava apertado. E aqui nesse momento dessa guerra, aqui, essa batalha, a primeira aqui que eu li aqui, mostra que ele estava muito cansado. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Veio de novo. Provavelmente, quando o escritor coloca aqui, houve outra, de novo, novamente. A impressão que dá o escritor quer passar para nós aqui: não acaba isso. Quando que isso vai terminar? Quando que essa luta vai acabar na minha vida? Quando que eu vou vencer esses gigantes que vêm me perseguir, que vêm me atormentar? Eu pelo menos leio com esse sentimento, essa frase: houve ainda outra. De novo está escrito na Almeida, de novo outra batalha. E assim é a nossa vida. Você está batalhando e você pensa: acabou, mas daqui a pouco de novo se levanta outro gigante contra você. E você está trabalhando, está batalhando, e ali você fala: agora acabou. E de repente não é mais uma batalha contra a causa, é uma batalha contra você diretamente. E você pensa: de novo. Mas você tem que lutar. Você sabe quem você é, você sabe o que Deus fez de você, da onde Ele te tirou, e você se levanta, pega a sua armadura, pega a sua espada e vai à luta.
mas você está cansado. Você está num momento de fadiga. O teu histórico revela muitas derrotas. O teu histórico revela muitas perdas. E ali aquilo parece que traz junto para aquela batalha um peso, uma carga que te atrapalha, inclusive, de ter um bom raciocínio, de ter um bom desempenho naquela batalha, naquela luta, porque há um passado, há um histórico, há um peso, há uma dificuldade que você precisa carregar. Estamos aí em tempos muito difíceis que o mundo vem passando, não é verdade? Muito difícil. Pessoas desanimam, daqui a pouco anima de novo, aí daqui a pouco fecha tudo de novo, aí abre tudo de novo, e aí você pensa, agora vai, e de repente aumenta, aí de repente você fica sabendo de alguém querido que você conhece que ficou doente e que faleceu, outro que ficou com sequelas, e você pensa, é agora, será que vai, será que não vai? E você vai ficando debilitado, vai ficando cansado, vai ficando esgotado. Mas uma coisa que a gente não pode ficar é sem esperança, sem fé e não parar de lutar. Nunca pare de lutar, como diz o cântico da Ludmilla. E há momentos em que você vai sentir que o inimigo colocou um alvo nas suas costas. E ele está indo diretamente contra a sua pessoa. Você percebe que há algo contra você. Não é alguma coisa específica, genérica, mas é contra você lá no seu trabalho, na sua casa, na igreja, na sua família, onde quer que você esteja, você sente que há uma frase como essa, uma promessa de te pegar, para te derrubar. Porque o inimigo, ele usa as pessoas para atingir a nós. Eu sempre digo isso, é muito fácil vencer o diabo. O diabo é facinho. Você dá uma palavra em nome de Jesus, ele sai. Mais difícil são as pessoas, que muitas vezes se deixam ser usadas pelo inimigo. Porque a pessoa, ela está como um instrumento ali na mão do adversário. E ali você está até bem, e de repente vem aquela palavra e te derruba. E o que você tem que fazer? Pegar a sua espada, que é a palavra do Senhor, e fazer como Jesus fez ali naquela oração no deserto. Também está escrito, Satanás, e você vence a palavra do adversário com a própria palavra de Deus. Quando Pedro chega para Jesus e quer desanimar Jesus de ir para a cruz, e fala, não Senhor, você não vai para a cruz, de forma alguma, nunca isso vai te acontecer, não deixa não Jesus. E Jesus ali repreende ao seu amigo Pedro, e diz, para trás de mim, e chama ali agora o espírito que estava atuando na vida de Pedro, Satanás, que só entende as coisas dos homens e não entende as coisas de Deus. Então acontece muito disso, dessas guerras travadas pessoais. O que a gente não pode é desistir. A tendência, eu tenho falado isso bastante, e eu acho que é bom continuar repetindo, para você ficar atento. A tendência, igreja do Senhor, é piorar. Então você não pode parar de lutar. Tem um texto que, de sexta para sábado, fizemos uma pequena vigília, e Deus falou no meu coração, e eu incluí aqui na mensagem, que é bem pertinente. Jeremias estava num momento também de dúvida. O profeta Jeremias chega para Deus e fala, Deus, olha, eu sei que o Senhor é justo, eu entendo a sua justiça, mas eu vou questionar um pouquinho isso que o Senhor está fazendo. Por que acontece isso? Por que o ímpio está prosperando? Por que os nossos adversários estão vencendo? O que está acontecendo, Deus? E Deus fala para Jeremias, né? Eu até falei, né? A gente podia esperar uma palavra assim, né? Não, Jeremias, fica tranquilo, eu sou contigo. Você vai vencer todos os seus adversários, Jeremias. Olha, estou dando uma ordem do céu e vou acabar com todos os seus inimigos. É isso que o Jeremias queria ouvir. E é o que cada um de nós quer ouvir também, né? Quando você ora a Deus, fala, Deus, está difícil, Senhor, não está fácil, o que o Senhor vai fazer? Aí Deus fala para Jeremias, Jeremias, se você correu com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos?
Se você tropeça num terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? O que Deus fala para Jeremias? Jeremias, você está correndo com homens, mas daqui a pouco vai vir atrás de você uma cavalaria. Você não está suportando correr nem com os homens. E quando vier a perseguição verdadeira, Jeremias, que você vai ter que correr muito mais. Então a tendência é piorar. O que nós temos que fazer? Ficar mais firmes no Senhor. Quantas pessoas pararam de ler a Bíblia nessa pandemia? Quantas pessoas têm mais tempo do que tinha antes, mas não encontra 5, 10, 15 minutos para orar todos os dias, gente? Quantas pessoas estão paradas no meio do caminho e nós estamos correndo num terreno seguro, ainda está tranquilo, vai ficar pior. Nós vamos ter que, como ele fala, correr nos matagais, ou seja, quem já andou aí no meio de um mato, sabe como é difícil. É espinho que te corta, é buraco, é pedra, é caixa de marimbondo, é bicho que corre atrás de você, é todo tipo de obstáculo. Então, trazendo para nós, é o anticristo vindo para governar esse mundo, não porque ele é bom e todo-poderoso, é porque Deus vai permitir isso acontecer. E a Bíblia diz que isso vai acontecer, e a Bíblia diz que a nossa guerra vai aumentar, e que ele vai fazer guerra contra os santos, diz a palavra do Senhor. Ele vai fazer guerra contra os santos, não vai vencer os santos, porque a morte não nos vence, mas vai matar muita gente. Vai ter sinais no céu, vai ter sinais na terra, ele vai conseguir arrebanhar multidões desse mundo, e haverá um pequeno remanescente, que continuará fiel ao Senhor, que vai ser perseguido. 2 grupos, aqueles que seguem os sinais do anticristo, e a facilidade de se dobrar aquilo que ele pede, e um grupo que não se dobrará ao anticristo e que vai ser perseguido. Qual escolha você vai fazer? Como Jesus fez várias vezes, ele disse: estou falando hoje para vocês, para que no dia que acontecer, vocês saibam o que fazer. Amém? Qual grupo você quer pertencer? Ao remanescente ou à grande multidão que vai aclamar um homem, líder mundial, que vai operar curas maravilhosas, sinais no céu? Há muitos anos atrás eu vi um projeto, e ontem por acaso vi também novamente esse projeto de hologramas que vão ser projetados aí no céu para falar na religião de cada nação. Você viu, né? Isso, projeto Blue, não sei o quê, uma coisa assim. Oi? Blue, bem? Uma coisa assim. Mas enfim, para quê? Através de lasers, de hologramas, colocam lá para os católicos, colocam lá a imagem de um santo falando. Para os muçulmanos, coloca Maomé falando. Para os cristãos, coloca um falso Cristo falando. Trazendo uma mensagem distorcida, mas que vai levar as multidões a segui-lo. Isso é só um pequeno sinal do que vai acontecer. E eu não estou dizendo que eu não sou o dono da verdade. Nem a Bíblia fala sobre isso. Só fala que ele fará sinais que as pessoas vão ficar impressionadas e vão seguir. Então, fique atento, porque nem tudo que reluz é ouro, como diz o ditado popular. O que parece algo tão tremendo, tão grandioso, que só pode ser da parte de Deus, pode ser um grande engano, e será um grande engano do anticristo. Então, isso nem estava na mensagem, mas falando das lutas, falando das perseguições que nós sofremos, nós precisamos estar de pé e entender que o nosso papel é lutar. Amém? Você foi chamado para lutar, igreja. A igreja do Senhor foi chamada para permanecer de pé, guerreando. A Bíblia diz que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E só é vencedor quem luta. Só é vencedor quem guerreia. Quem fica na sombra, na caverna, escondido, não tem luta, mas também não tem vitória. Pelo contrário, só tem derrota. Porque as coisas não param de acontecer. O inimigo não para de tomar o espaço. Não para de dominar.
é preciso se levantar ainda que estejamos cansados. Como Davi estava cansado. Velho, cansado, com certeza frustrado por todas as derrotas que ele teve na sua casa, na sua família. Mas Davi se levantou para lutar. Lute pela sua casa. Lute pela sua igreja. Lute pela sua família. Lute, em nome de Jesus. Não se abale. Você pode ficar triste, pode ficar abatido, você pode se sentir mal, mas se você parar, o inimigo vai te devorar, porque a Bíblia diz que ele é como se fosse um leão, que anda bramando ao derredor, buscando a quem possa tragar. E a pessoa mais vulnerável que existe, é aquela que se afasta do rebanho, é aquela que desiste no meio do caminho. A manada continua e somos chamados de ovelhas do Senhor. Se uma ovelha está junto com todas as ovelhas, o pastor está ali cuidando, mas se uma ovelha se desgarra, ela fica sozinha e isolada, e o inimigo encontra o lugar para vir tragar aquela ovelha. Não fique sozinho, separado, isolado. Venha para a guerra, junto com todos, amém? Bom, as batalhas, como Deus falou para Jeremias, não vai melhorar, Jeremias, vai piorar, e realmente piorou. Vieram perseguir e destruíram todo Israel, espalharam eles pelo mundo. Então as batalhas aqui na terra para nós também não acabam. Jesus fala em Apocalipse que chegará um tempo em que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso é lá na eternidade. É quando nós formos promovidos à eternidade. Por enquanto tem lágrima. Por enquanto tem tristeza. Tem luta. Agora o que acontece? A gente vai se acovardar e dizer, não, longe de mim que isso aconteça, ou a gente vai até o fim e vai dizer como o apóstolo Paulo disse, ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim se parar, ai de você se parar. Ai de nós se nós pararmos. O inimigo é só isso que ele quer. Ele não quer nem acabar com a sua vida financeira, com a sua saúde. Ele só quer que você pare de oferecer resistência a ele. Ele só quer que você pare de tirar as pessoas do inferno e trazer para a igreja. Ele só quer que você pare de orar, que você pare de ler a Bíblia. Ele só quer isso. E o que nós vamos fazer? Nós vamos lutar, igreja. Amém, igreja? Amém. Vocês estão aí? Amém. Nós vamos lutar. Nós vamos vencer. Porque Deus tem uma promessa sobre as nossas vidas que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4. Toda lágrima. Então chore com essa esperança de que Deus já está com o seu guardanapo celestial lá esperando a nossa chegada no céu, a enxugar e nos abraçar. Eu imagino o meu irmão Jesus lá no céu falando, vem filho meu, possua o reino que está preparado para você. Oh aleluia, vem cá me dar um abraço sem Covid agora, e dá um abraço em Jesus, aleluia. E as lágrimas correndo dos nossos olhos, e Jesus vindo ao meu encontro, e me abraçando, e me levantando como um irmão mais velho, que me ama e que está ali para estar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele enxugará lá. Mas é aqui que a promoção vem, que a batalha continua. Não entenda errado, hein? Você que me ouve aí pela internet. Ninguém é salvo pelas obras. Quando eu falo promoção, não é porque você trabalhou, mereceu e foi salvo. Tem que explicar, né? Senão alguém pode entender errado. A promoção é esse corpo mortal para um corpo eterno, que é prometido por Jesus para todo aquele que nele crê. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Então, nós venceremos todas as batalhas. Isso é
uma promessa da Bíblia. Somos mais do que vencedores. Somos mais do que vitoriosos. O Senhor nos chamou para vencer. E a vitória não é na aparência humana, como as pessoas podem achar. Eu sempre gosto de trazer aquela comparação do rico e do Lázaro. O rico teve todos os bens nessa terra, teve todo o conforto nessa vida, mas não serviu a Deus e foi para o inferno. Já Lázaro era um mendigo que vivia à sua porta, tinha feridas no seu corpo que ele pedia que os cães lambessem as suas feridas para aliviar um pouco da sua dor. E a fome dele era tanta que ele tinha vontade de comer as migalhas dos pães que caía debaixo da mesa do rico. Só que a Bíblia diz que ele servia a Deus, morreu e foi para o céu. Então, numa visão humana, a vitória do crente não é a visão que as pessoas têm de prosperidade, de ser a pessoa mais saudável, de ser a pessoa mais apoiada, ser a pessoa mais glamourosa, mais popular. Muitas vezes o crente aqui nessa terra, ele vai passar necessidade, vai passar dificuldade, mas ele permanecendo fiel ao Senhor, ele tem preparado para ele uma morada eterna. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus, nem tenha medo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu vou preparar lugar. Aleluia. Está preparado, assim como aquele mendigo. Como disse Jesus, caminhava abraçado com Abraão, ali naquele paraíso. Assim será para todo aquele que permanecer firme até o fim, em nome de Jesus. Somos mais que vencedores. E esses gigantes, vamos falar um pouquinho deles? Antes dos gigantes, né? Olha a situação aqui de Davi. Davi, ele, como falei, estava muito cansado. E de repente aparece um parceiro de Davi, o Abissai. O Abissai vem ao socorro de Davi e vence aquele gigante. Porque Davi estava afadigado, não estava aguentando mais. Estava lutando, mas ia acabar sendo morto por aquele gigante. E de repente aparece ali o seu parceiro, o seu amigo Abissai. E olha que eu disse para vocês que Davi estava já no final aqui da sua carreira. E não estava bonito na foto, Davi. Davi não estava bem. Estava com pouco apoio. Sua família estava esfacelada. E esses amigos de Davi aqui, que lutaram contra esses gigantes, são os mesmos que estavam com Davi lá no começo, 1 Samuel 22, numa caverna chamada Caverna de Adulão, onde Davi fugia de Saul, não era rei ainda. E ali ele juntou cerca de 400 homens, ali para treiná-los para se tornarem os seus valentes. Um desses 400 homens foi o seu amigo Urias, o qual ele traiu com a esposa de Urias e ainda matou Urias depois. Isso que trouxe toda essa tragédia na vida de Davi. Então o que eu quero dizer para vocês, nem sempre aquela pessoa que você segue, que você admira, vai acertar sempre. Nem sempre ele vai ter as melhores respostas. Mas qual é o nosso papel? É entender que há um propósito maior. Esses homens, apesar de saberem que Davi traiu um dos seus amigos, mas Davi se arrependeu e voltou para o caminho. Então eles não andavam na desconfiança de Davi, eles apoiavam a causa, o propósito. E nós temos que entender que nós não estamos seguindo nenhum tipo de homem, nenhum tipo de mulher, nós estamos aqui por causa de Jesus. É Jesus quem é o governante dessa casa, é Jesus quem é o governante da igreja, é Jesus quem governa o nosso lar. É Ele, por Ele e para Ele que são todas as coisas. Então Abissai não olhou para o Davi traíra, Abissai não olhou para o Davi que teve a sua casa destruída, Abissai não olhou para o Davi que pediu para fazer contagem do povo, desconfiando de Deus.
Errou de novo. Abissai olhou para a lâmpada de Israel, que era o seu rei, ungido do Senhor. Ele aprendeu com Davi isso. Davi teve a oportunidade de matar Saul várias vezes e tomar o reino à força. Mas Davi falou: eu nunca vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. E Abisai entendeu que quando Deus estabelece uma pessoa, Deus coloca uma pessoa, Deus está sobre aquela pessoa. E se eu me levanto contra ela, estou me levantando contra Deus. Não estou falando do herege, não estou falando daquele que se desviou dos caminhos do Senhor. Davi se arrependeu. Davi teve uma colheita terrível por ter feito as escolhas erradas. Mas ele se arrependeu. E ele estava na presença do Senhor. Fez cânticos lindos e maravilhosos. Inclusive o capítulo 22, leia um cântico de Davi aqui. É um salmo lindo que ele escreve aqui depois dessas vitórias. Então, Abissai veio para socorrer. Você está de olho no seu líder de célula? Talvez seu líder de célula está cansado, está fadigado, não está conseguindo vencer os gigantes. E o que você tem feito? Não dá satisfação, não ajuda, não ora mais pela sua célula, não traz um avivamento da sua parte para trazer para as pessoas ali da célula, para o seu líder. Cadê os abissais dessa igreja? Que oram pelos pastores, que oram pelos líderes, que se envolvem com o trabalho por causa do Senhor Jesus. Ah, mas eu não gosto do modelo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Meu irmão, nós estamos aqui para pregar o evangelho e levar as pessoas à salvação. Onde estão os abissais? Ou será que voltou todo mundo para a caverna? Teu líder precisa de ajuda e não de desistência. Teu líder não precisa de pessoas que pedem tempo. Ah, me dá um tempo que eu não estou bem. Teu líder também não está bem. Nós precisamos unir forças e lutar pela mesma causa. A guerra é contra o cristianismo, a guerra é contra a tua vida. E nós precisamos nos unir e vencer Satanás, que está bramando como um leão, querendo destruir, fechar essas portas, fechar a sua casa, fechar a sua boca, acabar com a sua família e te levar para o inferno. Ele não para de lutar, Satanás, o tempo todo, dia e noite. A Bíblia diz que ele sabe que o tempo dele está acabando. Então ele luta com garras e dentes para te destruir. E destruir a tua liderança. Tua liderança está cansada, igreja. Precisando de avivamento. Pare de esperar que o seu líder faça tudo. E veja como Abissai viu. Davi está cansado. Davi não está conseguindo vencer essa batalha. Vou lá lutar contra aquele gigante para salvar Davi. Amém? Faça isso. Esses gigantes aqui, como eu já falei. Agora eu quero só fazer umas paráfrases aqui, trazendo para a nossa vida pessoal, fazer comparações. O que eu estou fazendo aqui não é uma pregação agora expositiva. Eu não vou interpretar o texto, exatamente o que o texto está dizendo. Eu vou usar da situação para aplicar na nossa vida prática. Amém, queridos? Isso também é permitido. Não é heresia. Aliás, às quartas-feiras temos trazido ali um estudo, o nosso Tadel, e nesse momento estamos falando de apologia. Apologia é fazer a defesa de alguma coisa. E é claro que nós estamos defendendo a fé. Então não perca as lições, está lá no meu canal, não está no da igreja ainda. Né? Quando tiver os 1000 lá, eu começo a transmitir por ali também. Então, venha estudar conosco, para você também aprender a defesa da fé. Esse primeiro gigante aqui, o Isbi-Benob, o nome dele significa habitante das alturas. E eu trouxe para nós aqui uma paráfrase a respeito disso, como a altivez, aquele espírito altivo, aquela arrogância que vem contra nós. E aqui inclusive fala que ele tinha uma espada nova. Isso trazendo aqui uma comparação para nós, estratégias novas que o inimigo tem para nos paralisar, nos derrotar, perceber a nossa fragilidade
e vir contra nós. Então ele vinha com muita arrogância, ele disse: eu vou matar Davi, e foi especificamente contra o rei de Israel. Então nós temos um inimigo também contra a nossa vida da altivez, a arrogância que vem contra nós. De repente alguém se levanta contra você lá no seu trabalho, dentro da sua casa, na igreja, e de forma arrogante quer te oprimir, quer te paralisar, quer deixar você com medo. Então é um grande, importante inimigo, porque a guerra, ela começa a ser vencida ou a ser perdida aqui, ó, na mente. Então, a sua disposição mental, aquilo que você acredita que vai acontecer, já é o primeiro passo da vitória ou da derrota. O que diz em Hebreus 11:1? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se podem ver. Ou seja, não aconteceu ainda, não existe nada, mas pela fé você já vê que aconteceu. E o medo é a mesma coisa. O medo é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse não é assim não, tá? Estou brincando com vocês aqui. O medo também. O medo é algo que não aconteceu, você já criou na sua mente um pensamento de que vai acontecer. Existe o medo bom, o medo positivo, que é aquele medo que você está na beiradinha para você não cair, para você não tropeçar. Esse medo é bom. Estou falando do medo de coisas que não aconteceram. Medo e dúvida é o contrário da fé. Então, a mente, a nossa disposição mental, é importante nós estarmos saudáveis nisso. E como que a Bíblia nos orienta a isso? Transforme-se pela renovação da sua mente. É necessário que a nossa mente seja renovada continuamente. E Jesus ensina isso. Em João 17:17 ele fala: santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. E a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir. Olha para mim, irmão, sou mais bonito. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação de Cristo. Então olha só, eu renovo a minha mente, eu me santifico através da palavra de Deus. Então é por isso que nós precisamos nos encher do conhecimento de Cristo, nos encher da palavra do Senhor, para que isso mude a nossa forma de pensar. E você passe a vencer as guerras, as batalhas, antes mesmo delas começarem. Porque quando o inimigo vier contra você, você já vai estar com a palavra do Senhor como uma espada poderosa para derrubar o nosso inimigo. Porque ele vem com arrogância, ele vem com altivez, com medo para você, dizendo: eu vou acabar com você, você não vai conseguir vencer, você não vai arrumar um emprego, você não vai ser curado dessa doença, você não vai conseguir levar esse ministério, você não vai conseguir tocar esse casamento, você não vai conseguir fazer nada. Ele vem com essa postura arrogante sobre as nossas vidas. E aí é que você precisa ter agora no seu coração a palavra do Senhor, para você ir contra o inimigo, não na força do braço, mas para você ir contra o inimigo na força da palavra do Senhor. Aqui, ó, na mente. Então quando o inimigo falar para você que você é um derrotado, você vai lembrar: não, a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Quando o inimigo falar: olha, você vai morrer dessa doença, você vai falar: não, eu tenho um Deus que sara todas as nossas enfermidades. Quando o inimigo falar: olha, você é um fracassado, você não vai conseguir, você vai falar: não, Satanás, eu sei em quem eu tenho crido. Não, Satanás, eu sou dizimista, ofertante, e Deus vai abrir a janela do céu e derramar sobre mim uma bênção tal que virá a maior fartura. Você vai ter a espada do Espírito, a palavra de Deus contra Satanás. E às vezes ele vem sutil. Oh, tadinho de você, você está sofrendo, está com fome, você tem poder, transforma. Você não é um filho de Deus? Transforma essas pedras em pães, Jesus, e come, mata a sua fome. Deus sabe de todas as coisas, Jesus. Qual é o seu limite?
Aí já não é nem a altivez, né? É a sutileza do engano. Vem para te enganar. E aí você vai ter a palavra do Senhor na sua boca. Satanás, eu tenho desejos, eu tenho prazeres, realmente a minha carne, ela quer. Mas Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Satanás. É isso que me sustenta, a palavra do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus! Aleluia. Bom, esse foi o Isbi-Benob, o arrogante, o altivo, aquele que quer te colocar para baixo, quer acabar com a sua autoestima, quer acabar com a sua fé, mas você vence ele através da palavra do Senhor, amém? É tão nítido que Davi tinha essa postura, que logo depois dessas guerras, esse salmo que Davi escreve no capítulo 22 é tão lindo. Olha como ele começa: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo, o meu poderoso Salvador, é a minha torre alta, é o meu abrigo seguro. E assim vai o capítulo inteiro. Confiança num Deus maravilhoso e todo-poderoso. E mesmo diante de tudo que ele passou, porque ele sabia que era colheita. Porque às vezes a gente está numa situação, e foi você que plantou aquilo, aquilo é colheita. O que eu vou fazer? Reclamar com Deus? Desistir? Blasfemar? Dizer que Deus não é Deus? Não, Deus, por isso Ele é Deus, porque Ele é justo e santo, que perdoa o pecado, perdoa as nossas transgressões, mas a colheita com certeza é nossa, e Deus ajuda a gente a colher, e ajudou Davi, tanto que ele está de pé aqui até o final da sua vida, não morreu destruído e derrotado, como outros reis, que tiveram um reinado muito mais tranquilo e pacífico, como foi Salomão, o filho dele, que teve um reinado super pacífico e tranquilo, mas morreu desviado dos caminhos do Senhor. Amém? Então, confie realmente no Senhor. O segundo gigante, no versículo 18 aqui, é o Safi. Houve outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai, de Uzate. Então é da onde ele era. O nome dele é Sibecai e a origem dele era Uzate. Matou Safi, um dos descendentes de Rafa. Safi, eu fui pesquisar o que significa. Significa limite, a palavra Safi. E a cidade de onde ele veio, que é Gobe, significa fosso, lugar profundo. Então, às vezes, nós também estamos no limite. Nós estamos no momento que está difícil. Você está ali realmente no fundo, está no fundo do poço. Mas o maravilhoso disso é que o Sibecai, que foi o valente que lutou contra o Safi, Sibecai significa: é o Senhor quem me sustenta. Na Bíblia, como diz a pastora Tânia Teresa, não tem palavra à toa, não tem vírgula que está ali por acaso. Tudo tem significado na palavra do Senhor. No momento do seu limite, no momento do fosso, no momento em que você não vê mais saída, o Senhor é quem te sustenta. É nessa hora que você vai saber: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É nessa hora que você vai entender que a mão do Senhor, ela estende para você, quando você, com medo da tempestade, como foi Pedro a caminho de Jesus, começou a afundar, a mão de Jesus estendeu e levanta Pedro e disse: Pedro, por que você teve medo? Mas levantou Pedro e os dois foram caminhando sobre as águas para dentro do barco novamente. O limite, todo mundo tem um limite. E talvez algumas pessoas que estão me ouvindo hoje estão no limite. Estão num lugar profundo, escuro, sem esperança de saída. Eu quero te dizer nessa manhã que quem te sustenta é o Senhor. Quero te dizer nessa manhã que não é o seu emprego, não são as pessoas te apoiarem,
O que te sustenta é o teu Senhor, o teu Salvador. Porque Deus já deu provas do seu amor para nós. Quando Ele envia Jesus, nós éramos pecadores, mas mesmo assim Ele fez a obra por nós. Então, creia, vai passar. A terra pode virar de ponta cabeça e vai virar. Mas você vai estar sendo sustentado pelo Senhor da terra, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Como diz o profeta, ainda que falte vacas nos currais, que o fruto da oliveira minta, ainda que não tenha nenhum tipo de sinal de que as coisas estão melhorando, mas nós vamos confiar em quem? No Senhor que nos sustenta. Então creia, confie até o fim, até o momento final, quando Deus realmente enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Outro gigante, terceiro aqui, Elanã, versículo 19. Noutra batalha contra os filisteus, em Gobe, Elanã, filho de Jaare-Oregim, de Belém, matou Golias, de Gate, que possuía uma lança, cuja haste parecia uma lançadeira de tecelã. Então o Elanã é o valente, não é o gigante, né? O Elanã. Elanã significa graça de Deus. O significado do nome desse valente aqui. E ele lutou contra o irmão de Golias. E Golias significa esplendor. Então ele devia ser muito aclamado ali entre os filisteus. Porque ele foi chamado de glória, de esplendor, de brilho. E essa é a hora também que a gente às vezes está em solidão. Você está sozinho. Você olha para todos os lados e não vê ninguém. E parece que o inimigo está brilhando. Parece que o inimigo está prosperando. Você olha para aquele teu vizinho, para aquele teu colega que não serve ao Senhor e parece que ele está melhor do que você que serve ao Senhor. É nessa hora que a gente tem que se lembrar que o apóstolo Paulo orou 3 vezes ao Senhor: tira, Senhor, de mim esse espinho na minha carne. Mas a resposta de Deus: Paulo, a minha graça te basta. É hora de nós entendermos o que Deus falou para Jeremias. Jeremias, o fim dos inimigos está já determinado. Mas hoje você está correndo contra homens, amanhã você vai correr contra cavalos. Então permaneça firme, porque a minha graça te basta. Permaneça firme, igreja, porque a graça, o favor que nós não merecemos de Deus é o suficiente para nós, amém? Você crê nisso? Você crê? Põe a mão no teu coração assim. Senti de fazer uma oração agora. Senhor, aquele que tem duvidado que a tua graça é o suficiente, aquele que tem sentido, Senhor, ó Deus, que em volta parece que as pessoas estão crescendo, mas ele não. Que o teu Espírito agora possa colocar nesses corações o entendimento de que o Senhor é suficiente para nós. De que nós não temos nada nessa vida, que nada é importante para nós nessa vida. Não temos nem a nossa própria vida como preciosa. O que importa, Senhor, é a tua graça salvadora. Põe essa fé, essa convicção no nosso coração. E nos livra, Pai, da dúvida, do engano, de achar que tudo está bem, quando as coisas ao nosso redor estão bem. Quando na verdade o que importa é estar contigo, Senhor. Em todo tempo, em todo momento, pois a tua graça nos basta, Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então lembre-se, haverá momentos que você vai estar em solidão, parece que o inimigo está brilhando, mas a graça do Senhor é que te sustenta. Amém? E o último gigante, que quem venceu foi Jonatas, sobrinho de Davi, versículo 21. E desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Então a batalha aqui é desse homem de 6 dedos, em cada mão e em cada pé. Era um gigante também, deformado geneticamente falando. E aqui, o que eu trago para nós aqui é algo fundamental e importante. O tempo passa,
Parece que as coisas mudam, mas a palavra de Deus não muda. As coisas se deformam, mas nós precisamos nos manter firmes aos fundamentos, aos princípios de Deus. Passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Então existe um gigante que vem contra nós, contra a igreja, especificamente contra a igreja do Senhor, porque o mundo já é dele. Ele vem para deformar os princípios, corromper a verdade da palavra do Senhor, para a gente dar uma suavizada no Evangelho, para a gente dar uma suavizada e dizer, não, mas isso não é pecado, Deus sabe do meu limite, isso não tem problema. Hoje em dia, a igreja tem feito muitas concessões, e assim como esse gigante era deformado, a igreja tem se deformado no seu caráter. Então que nós aqui, igreja do Senhor, não sejamos deformados, porque isso é um gigante que vem para nos destruir também. Seja ligado aos princípios da palavra do Senhor. Não aceite que entre feitiçaria na sua casa, através de programações. Não aceite que entre pecado sexual dentro do seu lar, porque isso é normal hoje em dia. É tudo normal, não tem problema. Isso é deformação do DNA da igreja. O DNA da igreja é outro. O DNA da igreja é separado do mundo, é santificado, é diferente do mundo. E quando eu falo diferente, não estou falando de cultura, de roupa, de cabelo. Você pode ter o cabelo azul, vermelho, para cima ou para baixo, isso não importa. Isso é aparência. Eu estou falando de caráter, integridade, de ofender a Deus. A santidade de Deus não pode ser ofendida. O primeiro e maior mandamento diz: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. E muitas vezes a gente até ama o próximo, não faz mal para ninguém, mas não se preocupa em ofender a santidade de Deus, permitindo que o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, seja corrompido, seja sujo através de imoralidade sexual, através de palavras que não convêm, através de bruxaria, feitiçaria escondida atrás de coisas bonitinhas. Não aceite isso em nome de Jesus. Esteja atento para que dentro da sua casa não seja um lugar, uma porta onde Satanás tem acesso com a sujeira dele, com a corrupção dele, em nome de Jesus. É um gigante que tem corrompido e destruído muitas igrejas. Que não seja assim nessa igreja e na nossa casa, amém? Terminando aqui, irmãos. Na prática, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Só comentando, né? Esse lugar onde tinha esses dois gigantes, os últimos aqui, Gate ou Gate, não sei como que fala, acho que é Gate. É prensa de lagar. É onde coloca ali o azeitona e aperta para sair o azeite. Então, às vezes, a nossa luta, ela está num lugar onde parece que a gente está sendo prensado, está apertando. Mas saiba de uma coisa, isso vai fazer sair de você o melhor de Deus. O azeite é símbolo do Espírito Santo. De você vai fluir o Espírito Santo e vai alcançar as outras pessoas. Então não se preocupe com a luta, com o tamanho dos gigantes. Não se preocupe se você está sendo apertado, pressionado. Saiba que de você vai sair o Espírito Santo de Deus para abençoar as pessoas. Então é uma oração corajosa, mas aquele cântico do vaso do oleiro. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, Senhor, e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Então, depois de cada prensa, depois que Deus pegar o barro que é você, apertar, amassar, não ficou bom, Ele amassa e faz de novo. Não reclame e dê glória a Deus, porque Deus vai fazer de você um vaso mais útil para Ele. Enfim,
Na prática, 5 coisas. Ajude o seu irmão cansado. Seja um Abissai. Ajude. Não desista do seu chamado. Olhe para a obra do Senhor como um todo. Não olhe para aquele momento, para aquela situação, nem a sua e nem da sua liderança. Veja o que Deus te chamou para fazer e faça em nome de Jesus. Ajude seu irmão cansado. 2, não ceda às provocações, à altivez, à arrogância do gigante que vem contra você. É isso que ele quer. Ele quer que você perca a linha, que você saia do prumo. Não ceda. Isso é um gigante também. 3, lute contra a depressão. O momento em que você está lá no fundo do poço, no seu limite. Precisa lutar. No momento da depressão, existe depressão física, onde você precisa de remédios para complementar algo que está faltando nas suas conexões cerebrais, existe. E existe a depressão emocional, psicológica. Ambas, eu preciso fazer algo. Eu preciso lutar, eu não posso desistir. Quando você estiver ali naquele momento, você não vai sentir vontade de ter fé. Você não vai sentir vontade de fazer nada, mas naquele momento você vai se lembrar de que Deus é bom, de que Deus existe, de que Ele tem promessas e que Ele vai cumprir as promessas, independente de eu estar sentindo alguma coisa ou não estar sentindo nada. Então vença a depressão, o seu limite. 3º grande gigante. 4, não deixe a solidão te vencer. Tem hora que você está sozinho mesmo, você olha para todo lado, não tem ninguém te ajudando, ninguém te apoiando. Mas vá até o fim, porque o Senhor está contigo. Ele está contigo nesse momento. E por fim, 5, cuide para que os fundamentos não se percam. Porque o inimigo mais feroz que existe é aquele que corrompe a palavra de Deus no seu coração. Se a palavra de Deus for corrompida no seu coração, está tudo acabado. Não precisa nem ser gigante para vir contra você. Qualquer passarinho te derruba, porque você está longe dos princípios do Senhor. Amém? Então, lute pelos fundamentos, a palavra do Senhor. Não faça concessões ao pecado na sua vida pessoal e nem dentro da sua casa, em nome de Jesus. Ajude seu irmão cansado, não ceda às provocações, lute contra a depressão, não deixe a solidão te vencer e cuide para que os fundamentos não se percam, em nome de Jesus. E eu quero dizer também, quando nós estávamos cansados do pecado também, destruídos pelo domínio de Satanás, o nosso irmão mais velho, Jesus, vem do céu e se faz homem e vem nos ajudar a vencer o gigante do pecado. Então, a maior vitória que nós temos é que Jesus morreu a nossa morte naquela cruz para nós vivermos a vida dele. Ele é agora o símbolo do Abissai, que nos pegou no momento de fraqueza, onde o inimigo ia nos vencer e nos mandar e nos fazer ir para o inferno. Mas Ele veio nos salvar e nos resgatar. Então creia que o nosso Redentor, Ele vive realmente. Que Jesus veio para te salvar do nosso adversário. Amém? Fecha seus olhos aí no seu lugar. Senhor, gigantes existem, são imponentes e poderosos, mas nem se comparam, Senhor, ao Teu poder, nem se comparam a Ti, Jesus. Uma palavra que o Senhor manda, céus e terra são transtornados. Por uma palavra o Senhor criou todas as coisas. O Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que realmente que cuida de nós, e que nenhum adversário poderá ser maior, porque o Senhor é conosco. O Senhor é quem nos sustenta, é o Senhor quem nos tira do limite, é o Senhor quem nos levanta quando estamos caídos, é o Senhor quem enviou o Teu Filho para nos salvar. Não há maior prova de amor do que essa, Senhor. Então as coisas que nós passamos nessa vida,
não servem para anular essa prova de amor que o Senhor teve por nós. Que o Evangelho eterno entre em cada coração que está ouvindo essa mensagem. Que o Evangelho eterno nos oriente a mantermos a nossa fé em todo tempo, em toda circunstância, em toda batalha. E Pai, pela Tua graça e misericórdia, no momento em que estivermos fraquejando, envia, Senhor, o Abissai, aquele amigo, aquele parceiro, que não está olhando para a nossa perfeição, mas está olhando para Ti, Jesus, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fica de pé e faz assim com a sua mão. E que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz, o refúgio, o refrigério, a esperança do Espírito Santo, seja convosco, Igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Dá um forte aplauso a Ele, que é vencedor. Glória a Deus.